Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a graça do ressuscitado esteja sempre nas nossas vidas, iluminando os nossos caminhos. Vamos ouvir o Santo Evangelho, Lucas 24, de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês serão testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante o modo como Jesus vai se mostrando ressuscitado para aqueles com quem ele teve esse contato anterior. São revelações de forma diversificada, e isso é muito importante por lembrar que o modo como nós experimentamos o encontro com Jesus é diferente. Cada um de nós somos diferentes, por isso o encontro que vamos fazer com Ele vai se dando de forma diferente. É o mesmo Jesus que vai se apresentando de forma diferenciada para a humanidade, no sentido de que cada um vai fazendo experiência de algum aspecto da sua ressurreição, do seu ser, e nós somos todos chamados a fazer com que essa experiência que fazemos vá uma colaborando com a outra a fim de criar uma experiência de unidade. É muito bonito essa diversidade que tem como um ponto de unidade o próprio Cristo, porque Ele é aquele que produz esta unidade. No Evangelho de hoje, o Evangelho começa falando, da aparição, do encontro que Jesus faz com os discípulos de Emaús. Os discípulos estão contando o que aconteceu e como eles reconheceram Jesus ao partir do pão. Então é uma experiência onde Jesus ele se revela com o dom da palavra e também com o dom da partilha. E agora quando os discípulos estão falando, ele chega e ele vai saudar aquela comunidade ali reunida, os discípulos ali, com a paz. Então ele traz este grande dom da paz. Palavra, partilha e agora o dom da paz é entregue à igreja, entregue aos discípulos. Que nós possamos acolher esses dons preciosos que o Senhor traz de forma muito bela para nós como fruto da sua ressurreição. Como nós estamos precisando destes dons, Ouvir mais o que o Senhor nos tem a falar para colocar sua vontade em prática, partilhar mais a vida e o pão e viver a experiência da paz. De forma especial, neste nosso tempo em que as pessoas estão achando que pode resolver as coisas com violência, podem agir com falta de respeito e falta de amor para com os outros, nós devemos ser artífices da paz. Pois é interessante notar também que Jesus se apresenta não como um fantasma, para os discípulos e para nós, mas sim como um corpo glorificado. É o Cristo que foi crucificado
que se apresenta para os discípulos. É o Cristo crucificado, agora que experimenta a glória, que se apresenta para os discípulos. Não é um fantasma, não é uma ilusão, não é algo fantasioso, mas é Jesus Cristo verdadeiro, aquele que passou pela experiência da morte, que agora se apresenta vivo para os discípulos. E é muito interessante isso porque lembra para nós que nós também, no dia que formos glorificados em Cristo, que experimentarmos a ressurreição, seremos ressuscitados integralmente, o nosso ser como um todo. Por isso é importante a gente cuidar muito bem da integridade do nosso ser, do que nós somos, na inteireza do que é. Nada de viver uma dicotomia, nada de pensar apenas de um aspecto do nosso ser para poder cuidar e desprezar o outro, mas precisamos cuidar do nosso ser como um todo, porque assim como Cristo ele ressuscita de forma integral, nós também experimentaremos essa ressurreição, sendo que a dele faz abertura para a nossa, prepara-nos para experimentar a plenitude da ressurreição. E, por fim, querido irmão, querida irmã, importante lembrar aquilo que Jesus ele vai falar para nós acerca da sua morte e ressurreição. Ele diz que está no projeto de Deus aquilo que aconteceu, é justamente a salvação integral do homem, que se deu por meio da sua morte e ressurreição, é o desejo que está no coração de Deus, é o desejo que está no coração da Trindade. E que isso realiza esse desejo de Deus, esse sonho que Deus tem, se torna realidade justamente no momento em que Jesus ele se encarna, que ele assume a nossa humanidade como um todo e que morrendo na cruz e ressuscitando, ele nos possibilita sermos integrados inteiramente no seu amor. Que nós possamos acolher Jesus Cristo, que ressuscita e se apresenta de forma bela para nós, que cada um de nós possamos fazer experiência verdadeira com Jesus, na nossa individualidade, naquilo que é nosso, nós possamos fazer essa experiência com Jesus, lembrando que ninguém faz experiência pelo outro, nós fazemos a experiência própria. Ninguém pode fazer a experiência pelo outro, eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim. Nós faremos a experiência de Jesus, cada um com o que nós somos. E que nós tenhamos a coragem de sermos sempre autênticos para poder assumir o que nós somos. Que não criemos uma imagem falsa de nós mesmos. Às vezes a gente pode ficar querendo, até diante de Deus, criar uma imagem falsa da gente. Que nós sejamos verdadeiros, porque o Senhor, Ele quer nos salvar do jeito que somos. Ele acolhe a gente do jeito que nós somos, faz a experiência com a gente do jeito que nós somos. É claro que o encontro com Ele vai possibilitar que nós nos tornemos pessoas cada vez melhores, porque nós vamos nos espelhar nele, mas nunca fugir do que nós somos, mas sim ir melhorando a partir da experiência que nós fazemos com Ele. Querido irmão, querida irmã, que a graça amorosa de Deus nos dê esta graça, que a bênção desça sobre você, sobre sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, um abraço forte.